Acho que podemos começar, já deu o horário aí, 21. Eu vou fazer a revisão da aula passada, e aí aqueles que não participaram podem ter acesso também, né? Embora o vídeo foi postado, mas só uma pequena memória da aula passada. Aula passada nós começamos a trabalhar o capítulo 20. Capítulo 20 nós dividimos em duas partes. A primeira parte que vai até o versículo 18, e a segunda parte que vai do 19 até o 29. Então, são duas partes, tá? O capítulo 20. Nós trabalhamos na última aula do versículo 1 ao 18, e hoje vamos trabalhar do 19 ao 29. Na primeira parte, que é sobre a ressurreição de Jesus, o evangelista João dividiu em duas cenas, em dois cenários. O primeiro cenário, ele abordou sobre o túmulo vazio. E o segundo cenário, sobre a aparição a Maria Madalena. Então, João, ele dividiu a primeira parte, do capítulo 20, versículo 1 ao 18, em dois cenários. O túmulo vazio e depois a aparição a Maria Madalena. Vou só fazer aqui memória do que nós falamos, para que a gente possa entender o que nós trabalhamos aí. Uma coisa interessante que essa primeira parte, o João nos alerta, é que ele fala de dois personagens que eram discípulos escondidos de Jesus e começam a se manifestar. Quais são esses discípulos? O José de Arimateia e o Nicodemos. O José de Arimateia pede o corpo para Pilatos e o Nicodemos vai passar em Jesus os perfumes. O que o João está dizendo para nós com isso? Que na comunidade dele, quando ele está escrevendo o Evangelho, não esqueça que o João escreve lá no final do século I, muitos cristãos judeus também eram cristãos escondidos porque tinham medo da sinagoga. Lembra que eu falei para vocês que a sinagoga estava expulsando os cristãos dela, os judeus cristãos? Então o João está dizendo que está na hora dos cristãos se manifestarem. Não pode ficar escondendo para o resto da vida. Da mesma forma que o Nicodemos e José de Arimateia haviam se escondido por muito tempo, agora eles deram o rosto à tapa, vamos dizer assim. Eles começam a se manifestar. Então, João está alertando lá para a comunidade dele que que os judeus que se converteram ao cristianismo, não pode ficar se escondendo por muito tempo. Vai chegar um momento que eles precisam se manifestar como cristãos, tá? Então, esse foi um dado importante desse escrito. Uma outra coisa, o João fala que o túmulo de Jesus, o túmulo que ele foi colocado, era novo. É muito importante observar essa palavra novo, novo. O novo aqui quer dizer que algo novo vai acontecer. Então, João já está anunciando a ressurreição. Então, a palavra túmulo novo, o novo não foi colocado aí à toa. O João está dizendo que algo novo vai acontecer, né? O novo vai acontecer. O que é o novo? É a ressurreição. O que é o velho? O judaísmo. O judaísmo é o velho. Eu vi, estamos começando agora fazendo memória da aula passada, tá? Uma outra coisa que o João fala, que é interessante, é que o túmulo de Jesus é provisório. Colocaram ele ali, por quê? Porque era sábado, véspera da Páscoa, tá? Perto da crucificação. Diferente do Lucas. O Lucas fala que colocou ali porque era o túmulo de José de Arimateia. Aqui não. Aqui o João vai colocar um outro sentido, que o túmulo é provisório. Ele é próximo da cruz e estava próximo da Páscoa judaica. Por isso que Jesus foi colocado ali. O provisório lembra para nós justamente esse momento da vida, da morte, né? A morte é algo provisório. A ressurreição é algo definitivo. Então, ou seja, até mesmo o túmulo de Jesus remete à ressurreição, porque tudo nessa vida é provisório. Até a morte é provisória, porque nós queremos o quê? Na vida eterna. A vida eterna, já o nome fala, né? Eterno. Nada é provisório, tá? Então, Jesus não ia ficar no túmulo para sempre. Por isso que ele é provisório. Jesus ia manifestar, através da ressurreição, algo que é eterno. Então, esses dois elementos são importantes. O novo remete à ressurreição e também o túmulo provisório remete à ressurreição. Porque tudo nessa vida é provisório, menos a vida eterna. Nós cristãos cremos na
vida eterna. É isso que o João está escrevendo nesse momento, fazendo sua memória. O túmulo ficava no jardim. Aqui se encerra todo um discurso do João, porque o João diz que Jesus foi preso no jardim. Ele foi preso lá no jardim, chamado Jardim das Oliveiras. E agora o corpo dele está no jardim. Quer dizer, aqui o João está encerrando todo o discurso, tá? Todo o discurso que iniciou no jardim e termina no jardim. Por que o fim do discurso? Porque o importante não é o discurso, esse discurso, o importante é o que vem depois dele. O que vem depois do discurso, do jardim? A glorificação de Jesus. Se na cruz Jesus foi enaltecido, com a sua ressurreição ele foi glorificado. As coisas mais importantes, falei isso já várias vezes, estou repetindo novamente. As duas coisas mais importantes do Evangelho de João é a cruz, são a cruz e a ressurreição. São as duas coisas mais importantes. Na cruz, Jesus manifesta a sua realeza, né? Ele morre por todos nós. Ali é o trono de Cristo, é um enaltecimento dele. Tanto amou que deu a vida por nós. É isso que o João está dizendo. Aí Jesus é enaltecido ali. Ali finaliza um projeto do Pai, do próprio Pai. A toda a obra de Cristo, né, aquilo que ele veio ao mundo, está agora ligado à cruz. Mas a cruz não é o fim. Se Jesus é enaltecido na cruz, ele vai ser glorificado na ressurreição. São as duas coisas mais importantes. É o último sinal, o sinal da ressurreição. Vimos os 7 primeiros sinais da vida de Jesus. O último grande sinal é a sua glorificação. Jesus ressuscitado. Tá bom? Quem vai lendo os evangelhos do João percebe que antes de Jesus morrer, os discípulos estavam com medo, o Pedro estava com medo, era um momento tenso. Agora muda o cenário. O João vai narrar um Pedro sem medo, vai narrar a fidelidade de todos, o testemunho de Maria Madalena na cruz, o testemunho de Maria na cruz, o testemunho do discípulo amado. Então, sim, agora muda o cenário. O cenário não é mais aquele de medo, mas é um cenário agora de testemunhas. Porque as primeiras comunidades são testemunhas da ressurreição. O João está dizendo isso para nós. Os primeiros testemunhas da ressurreição, né, são os seus discípulos. É a sua mãe. Então, e é engraçado, vamos falar disso hoje daqui a pouco. É graças a esses homens que acreditaram que nós estamos aqui hoje. Nós só estamos aqui hoje por quê? Porque Maria acreditou, porque o discípulo amado, que é a comunidade, acreditou, porque os apóstolos acreditaram. Nós não cremos porque vimos, nós vimos Jesus, nós não vimos esses sinais. As primeiras testemunhas viram os sinais, nós não. E por que nós acreditamos? Eles acreditaram, isso é importante a gente entender hoje até no discurso final. Os primeiros discípulos de Jesus acreditaram porque viram, eles viram Jesus, viram os sinais. Nós acreditamos não porque vimos esses sinais, mas porque acreditamos nas testemunhas. Nós acreditamos que o Pedro está falando a verdade. Acreditamos que Maria está falando a verdade. Acreditamos nessas testemunhas. Então, daqui a pouco não vamos falar do Tomé, é justamente essa discussão. Os primeiros acreditaram porque viram. Nós somos o Tomé. Tomé, mais do que o nome, ele é um comportamento. Agora, a gente acredita mesmo sem ter visto. Mesmo sem ter visto. Porque nós acreditamos nessas primeiras testemunhas, tá bom? Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Outra coisa importante. Através dessa ressurreição de Jesus, o João vem nos dizer que a morte não tem a última palavra. O amor, o que Jesus fez na Terra o tempo todo? Amou. Esse é o grande centro do Evangelho de João, o amor. Tá? Até no capítulo 10 fala isso. Nisso serão reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Depois, lá na última ceia, ele fala, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Então, a obra de Jesus nessa terra foi amar. E qual é a consequência do amor? Não é a morte. A morte foi apenas uma passagem para algo maior. A consequência do amor é a ressurreição. É uma vida nova. O amor que gera a vida nova. Então, a ressurreição de Cristo é a consequência do seu amor. O amor que passa pela cruz, mas não permanece na cruz. A cruz é apenas essa passagem. É a consequência primeira, mas a consequência segunda vai ser sempre a ressurreição. A ressurreição
Acho que até eu uma vez me perguntou aqui, qual é a grande característica da ressurreição? É a capacidade de amar. Todas as vezes que nós amamos, nós produzimos sinais da ressurreição. O amor é o grande sinal da ressurreição, porque com o amor nós somos testemunhas de Cristo. Depois, o João começa a falar então do sepulcro vazio. O sepulcro vazio, ele é importante. Primeiro, o seguinte: quem primeiro vê Maria Madalena, ela vai anunciar para o Pedro que o corpo de Cristo não estava lá, tá? O corpo de Cristo não estava lá. O João não, o discípulo amado. O discípulo amado corre na frente, espera o Pedro que entra no sepulcro. Eles não veem Jesus Cristo. É isso que eu estou falando para vocês. Eles veem os sinais. Quais são os sinais que Cristo ressuscitou? O pano dobrado. Nenhum ser humano vai roubar um corpo e dobrar o pano. Então ali o Pedro vê. E o discípulo amado acredita. Tá? O discípulo amado é a testemunha da comunidade. É a comunidade que acredita. Então, mesmo sem ver o corpo de Jesus, o pano passa a ser um sinal da ressurreição. Porque está dobrado. Tá? Está dobrado. E isso é interessante. Então, são as testemunhas que começam a anunciar. Isso é interessante, porque aqui está nascendo a crença na ressurreição. Até então, não se falava na ressurreição. Então, a crença na ressurreição de Cristo nasce com esses sinais. Tá? Com esses sinais. O túmulo vazio, o pano dobrado. E o João faz questão de colocar esse pano dobrado para dizer isso. Se fosse um ladrão, o pano não estaria dobrado. Né? O fato do pano estar dobrado significa que Cristo ressuscitou. E depois dessa questão, aí outra coisa, por que duas pessoas que vão ao túmulo, João não, de novo, falei errado aqui, o discípulo amado e o Pedro? Porque segundo os judeus, isso está lá, depois vocês podem confirmar isso no Números 35:30, Números 35:30 e Deuteronômio 17:6. Diz que uma verdade ela tem que ser presenciada por duas testemunhas. Para que uma coisa seja verdadeira entre os judeus, duas pessoas têm que dar testemunho. Então, o que o João está dizendo? Quem é que foi no túmulo? O Pedro e o discípulo amado, duas pessoas, para testemunhar que aquele fato da ressurreição era verdadeiro. Então, o João está usando uma cultura judaica, ele está escrevendo para judeus, que duas testemunhas testificaram, vamos dizer assim, testemunharam que Cristo ressuscitou. E é isso que dizia a antiga lei. A antiga lei dizia que para que uma coisa fosse... se eu e uma outra pessoa falassem... Vou dar um exemplo para vocês entenderem isso mais claro. Como é que eu sei que está começando a Páscoa judaica? Eu tenho que ver a lua no céu, tá? A lua no céu, e uma outra pessoa tem que ver também. São duas pessoas que têm que dizer, nós vimos a lua no céu. A partir desse momento, então, começa a contar a Páscoa judaica. Então, sempre duas testemunhas que vão dizer se um evento é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Para dizer que não é mentira, duas pessoas. Então, o fato das duas testemunhas ir ao sepulcro está dizendo que aquilo que aconteceu é verdadeiro. A ressurreição é verdade. Esse é um ponto importante aqui. A crença na ressurreição é interessante porque ela está ligada a uma outra situação, a compreensão das Escrituras. Porque quando eles começam a anunciar que Cristo ressuscitou, aí vem aquela perguntinha dos judeus, onde está escrito isso nas Escrituras? Então aí as primeiras comunidades cristãs tiveram que reler os textos antigos com o olhar da ressurreição. E aí começaram a ver sinais da ressurreição onde? No Isaías, que escreveu sobre o servo sofredor, em alguns salmos que falaram do Messias ressuscitado, e nos profetas que previam, né, a ressurreição. Então, ou seja, a ressurreição ela foi importante porque ela ajudou as primeiras comunidades a fazer uma releitura das Sagradas Escrituras a partir de Jesus, enxergando nessas Escrituras já os sinais da ressurreição. Então, a ressurreição ela foi também importante para que os cristãos começassem a reler os textos antigos com o olhar de Jesus, a partir de Jesus. Isso foi muito importante também, tá?
Nós falamos isso também na última aula. A Maria Madalena, ela aparece no túmulo chorando, chorando. Ela vai ver dois anjos, um ao pé onde colocou o corpo de Jesus, outro na cabeceira, e depois aparece o próprio Cristo. Os anjos ali, eles servem apenas para o cenário, porque eles só perguntam para Maria por que é que ela está chorando. Porque depois o próprio Jesus vai chamar ela pelo nome, né? Mariame, que é o nome Miriam, né? Mariame. Por que o João coloca aqui, Jesus chamou ela pelo nome? Porque o próprio João, lá atrás, escreveu uma frase muito importante. As ovelhas escutam a voz do pastor. Ele chama as ovelhas pelo nome e as ovelhas escutam a voz do pastor. A Maria, portanto, é uma discípula. Ela escuta a voz do Senhor. Ele chama ela pelo nome. E como é que ela responde para Jesus? Rabuni. Rabuni quer dizer mestre amado, mestre querido, que é justamente o nome que os apóstolos de Jesus chamavam ele, sempre isso. Rabuni, mestre querido, né? É o nome que os próprios discípulos chamavam Jesus. Então, Jesus chama ela pelo nome e ela responde isso. E aí Jesus, de novo, vai dizer para ela por que ela chora. Aqui o João está dizendo para a comunidade dele, que está sofrendo, chorando ainda, que o tempo do choro passou. Agora nós temos que experimentar a alegria da ressurreição. Quando Jesus aparece para os, nós vamos ver isso hoje, para os 11, depois também para o Tomé, ele vai oferecer a paz e depois o João vai dizer que os discípulos ficaram alegres. Essa é a postura, são os dois sinais da ressurreição na nossa vida, tá? E de todos os cristãos. O Papa Francisco fala muito isso. Uma vida de paz. A paz significa tudo aquilo que há de divino, né? De tranquilidade, de fé e alegria. O Papa Francisco fala isso muito. Um cristão que não é alegre não é cristão. Então, a alegria, ela é a marca do cristão. Então, o tempo, Maria, de chorar acabou, né? Agora é o tempo de alegria, da ressurreição. Só que Maria ainda não entende. Por isso que o João fala que ela foi era de madrugada, não era dia ainda. O João usa muito esses termos de madrugada, noite, para dizer que as pessoas não estão compreendendo. Então, era de madrugada. E você ressurgiu, vai ficar conosco, ela tenta pegar Jesus pelo braço. Jesus fala para ela, não me toque, não me segure, você ainda não compreendeu, eu não vou ficar com vocês. Mas era necessário que eu morresse, que eu ressuscitasse, para que viesse então o Espírito Santo. É ele que vai agora mover a igreja. Então era necessária a minha morte, era necessária a minha ressurreição. Aquilo que eu tinha que fazer, eu fiz. Agora é com vocês. Então, ou seja, o não me segure é isso, né? A minha obra terminou. Então agora eu serei glorificado com o Pai. Eu volto de onde eu vim. Agora é com vocês, através do Espírito Santo. Isso não me segure a isso, tá? Eu não me detenho nessa terra. Agora eu volto para o Pai e estarei com vocês, sim, através do Espírito Santo, que vai acontecer agora no que nós vamos ler agora com vocês, tá bom? Então, isso é muito importante, essa fala aqui do João. É hora, então, da ressurreição. Então, quem está com a Bíblia aí, nós vamos ver que é pequeno, mas é muito importante, porque a gente vai frisando as partes centrais. Nós vamos ler a partir do versículo 19 agora, a aparição aos discípulos, tá? Eu vou lendo e depois a gente vai explicando para vocês. À tarde desse mesmo dia, que dia? Da ressurreição. No dia que ele ressurgiu, à tarde. Quer dizer, não é dia, mas também não é noite. Quer dizer, a compreensão começa a aparecer entre os discípulos. O primeiro dia da semana. Por que que o João frisa que é o primeiro dia da semana? Por dois motivos. Primeiro, quando João escreveu esse texto, foi depois de 60 anos da morte de Jesus. 60 anos depois da morte de Jesus. O domingo já era um dia em que a comunidade fazia a memória de Jesus, que nós chamamos hoje de missa. Naquele momento não tinha esse nome. Não tinha esse nome ainda, missa. Mas aos domingos, 60 anos depois,
a comunidade já fazia a experiência da memória. Por que a comunidade não fazia essa experiência no sábado? Porque o João, já mostrei para vocês, ele entende o judaísmo como velho. A comunidade cristã é o novo, é a nova Jerusalém, que depois vai aparecer no Apocalipse, hein? Vai prestando atenção. Então, ou seja, a comunidade cristã é a nova criação, é a nova Jerusalém. Lembra lá do vinho do primeiro sinal? O primeiro sinal quer dizer, o vinho acabou, agora é o vinho novo, é um vinho melhor, é o vinho que vem depois. Essa é a comunidade cristã. Então, agora o João retoma aquele primeiro sinal, né, e faz essa memória, dizendo o seguinte, que o domingo já era o dia que a comunidade cristã fazia a memória de Cristo. Está nascendo o que nós chamamos de celebração eucarística. Então, o que eles faziam aos domingos? Partiam pão, tomavam vinho, lembrava de Jesus, memória, lembrava de Jesus. Alguma autoridade dentre os primeiros cristãos fazia uma espécie de reflexão, que será depois transformada em homilia. Então, aos poucos, está nascendo o que nós vamos chamar depois, futuramente, de missa, de celebração eucarística. Mas nesse primeiro momento, lá 60 anos depois, era a memória. Memória de Jesus Cristo. A lembrança que se tinha dele. Aí se lembrava, vocês lembram da última ceia que ele fez com a gente? Que ele prometeu estar com a gente todos os dias? Então, eu queria que vocês entendessem agora essa aparição aqui. O João não fala, vocês vão ver que ele não vai falar de aparição, mas que Jesus estava no meio deles. O que o João está lembrando aqui? Jesus sempre está no nosso meio. Jesus sempre está no nosso meio. Através do quê? Da Eucaristia. Da Eucaristia. Então, seja, o João está lembrando a comunidade. Jesus está sempre no nosso meio. Ele não está falando de um fantasma que apareceu. Ele está lembrando que quando nós nos reunimos para fazer memória, ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio. Está no nosso meio não mais fisicamente, mas ele está no nosso meio através da Eucaristia e através do Espírito Santo. Porque ele prometeu isso, eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. O João está lembrando disso, tá bom? Estamos falando de 60 anos depois. Mas vamos ler lá isso aqui para a gente entender. E esse é o primeiro motivo, tá? O primeiro motivo do primeiro dia é para lembrar que as comunidades, 60 anos depois, já usavam o domingo para fazer essa memória. Reuniam-se para lembrar de Jesus. Qual que é o segundo motivo? Veja bem, o João lembra que é o primeiro dia da semana. Quando que Deus começou a criar o mundo? No primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana. E o que Deus fez? Ele criou o mundo através do Espírito Santo. Ele sopra sobre o homem, né? Ele vai soprar sobre o homem e o homem vai ter vida. Deus, Pai, sopra o Espírito Santo em nós. E o que o Espírito Santo é? Ele é o Senhor da vida. Então, o que é um homem? Quando é que nós nos tornamos humanos? Quando nós somos expressões da vida. Quando nós somos expressões do amor. Aí nós passamos a ser viventes. O ser humano só tem sentido porque ele ama, porque ele é a expressão da vida de Deus. Então vocês vão ver daqui a pouco que Jesus vai repetir o mesmo gesto do Pai. Ele vai soprar sobre os apóstolos. Então o que o João está fazendo memória aqui é do quê? É da nova criação. Quem é essa nova criação? Os cristãos. Os cristãos agora representam essa nova criação. Qual é o objetivo dessa nova criação? Trazer vida através do amor. Nós só vamos gerar uma vida nova, sinais da ressurreição. Nós só vamos trazer a nova criação se a gente tiver a capacidade de amar. Se a gente amar uns aos outros, aí sim nós seremos essa nova criação. Então, aqui o João está usando símbolos lá do Gênesis, dizendo do primeiro dia em que Deus criou, começou a criação, e agora, através de Jesus ressuscitado, começa a segunda criação. O primeiro testamento passou, inicia-se agora o segundo testamento, a nova criação.
A nova criação, justamente, somos todos nós cristãos que vamos, então, ter a missão de levar a vida, de levar o amor às pessoas. São os dois grandes símbolos aqui dessa questão. Vamos continuar lendo. As portas estavam fechadas, onde achavam os discípulos. Dois pontos importantes. O que as portas estão fechadas? Medo. Porta fechada significa medo. A comunidade ainda não fez experiência de Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitou? Ressuscitou. Mas a comunidade ainda não fez essa experiência. Quem não tem a experiência do Cristo ressuscitado tem medo. Medo de tudo. Somente aqueles que fazem a experiência do Cristo ressuscitado não tem medo. Eu lembrei até da mãezinha da semana passada, lá da Beatriz, que a minha tá já internada no CTI vários dias. E ela demonstra uma fé muito grande. Por que ela não tem medo? Porque ela fez a experiência do Cristo ressuscitado. Ela falou isso muito claramente. Se não fosse a minha fé, eu teria já enlouquecido. Então, é a minha fé no Cristo ressuscitado que faz com que eu acredite que dia após dia ela vai melhorando. Então, essa fé no Cristo ressuscitado é que nos faz, então, abrir as portas. As portas estão fechadas. Todas as vezes que nós não acreditamos na ressurreição, todas as vezes que nós não acreditamos no Cristo ressuscitado, as portas vão estar fechadas. Então, quando acontece algum problema na sua família, seja de doença, seja de outros problemas, que você não acredita no Cristo ressuscitado, a porta está fechada. Quando você acredita no Cristo ressuscitado, fala assim, tudo bem, está com esse problema, mas nós vamos resolver. Vai resolver as coisas. Por quê? Porque eu acredito no Cristo ressuscitado. As coisas vão se resolver. Deus não vai permitir que as coisas fiquem sempre ruins dessa forma. Vai se resolver. Então, isso é muito importante. Quando nós não acreditamos no Cristo, como nesse momento, eles ainda não acreditam na ressurreição, eles estão trancados por medo. Medo de quem? Dos judeus, do poder dos judeus. Eles tinham medo dos judeus matarem eles. Tá? E, então, eles ainda não fizeram a experiência. Porque quem fez a experiência do Cristo ressuscitado não tem medo da morte. O João está dizendo isso. Os que experimentaram o Cristo ressuscitado não têm medo de morrer. Porque a morte não existe. A morte é apenas provisória. Continuemos aqui. Aí ele fala os discípulos, no plural. Não cita o nome deles. Porque quem são esses discípulos? Todos nós. Desde a primeira geração até hoje. O João está dizendo de todos aqueles que creem. Por isso que ele não dá nome aos discípulos. Ele coloca no plural. Ele coloca da geração que passou e já morreu. Quando ele está escrevendo isso, já morreu. Quando esse João que está escrevendo o Evangelho, os discípulos de Cristo, os apóstolos, já tinham morrido. Então, ele está lembrando de todos os cristãos. Todos. Por isso que ele coloca no plural, sem nominar. Ele não diz esse, fulano, ciclano, beltrano. Tá? O único que ele vai nominar aqui vai ser o Tomé. Porque vai ter um motivo para isso daqui a pouco. Vamos explicar lá. Por que as portas estavam fechadas? Ele explica aqui, ó, por medo dos judeus. Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse. Jesus veio. O João não fala Jesus apareceu, como se fosse um fantasma, como se fosse uma aparição. Jesus se pôs no meio dele. Quando Jesus se põe no nosso meio? Todas as vezes que celebramos a Eucaristia. Todas as vezes que fazemos memória dele. Ele está no nosso meio. Veja, no centro. O João está lembrando onde que tem que estar Jesus na vida do cristão? No centro, no nosso meio. Não na periferia, não de lado. Jesus tem que estar no nosso meio. Essa é a missão do cristão, fazer com que Cristo esteja sempre no centro de nossas vidas, no meio. Isso é muito interessante como ele coloca, no meio deles. De novo, não é uma aparição de um fantasma, mas é de uma memória eucarística. O João está lembrando da memória eucarística que se fazia aos domingos. Porque ficava questionando, onde está Jesus ressuscitado? O João está dizendo, todos os domingos nós estamos aqui celebrando a ressurreição. Vocês estão me perguntando onde está Jesus ressuscitado? Ele está no nosso meio. Está no nosso meio. Vocês vão ver daqui a pouco, isso vai ficar mais claro, tá? O que Jesus propõe para eles? Aqui nós chamamos de Kyrios escatológico. Kyrios é Senhor, tá? Kyrios. Kyrios é um termo lá de grego para Senhor. Kyrios escatológico. Jesus se manifesta no meio deles não como o corpo físico nosso, mas como Cristo escatológico. Escatológico quer dizer dos últimos tempos. O Cristo glorificado, vamos dizer assim.
um Senhor glorificado. E quais são as consequências de um Senhor glorificado para a comunidade? O que que você deseja para as pessoas que você mais ama? Vamos dizer assim, se você fosse despedir hoje da sua família, despedir, o que que você desejaria para ela? Que coisa mais importante que tem na vida? Jesus mostrou que é a coisa mais importante. A paz esteja com vocês. A paz esteja convosco. Shalom. Shalom não é apenas uma paz de palavra para fora, é tudo de bom que vem de Deus. Tudo de bom. A plenitude esteja com vocês. Tudo que vem de Deus esteja com vocês. Tá? É isso que está dizendo. Tendo disso isso, mostrou-lhes a mão e o lado. Ele mostrou, tá, a mão e o lado. Aqui tem uma coisa muito interessante. Por que o lado? O Lucas, quando narra esse evangelho, ele não fala do lado, fala só da mão e dos pés. O João colocou o lado. Você lembra que a lança transpassou Jesus do lado? O que que saiu do lado? Água e sangue, vida. O que que está dizendo Jesus? A ressurreição, ela é o sinal da vida. Eu desejo para vocês a paz, a vida. Então, Jesus está oferecendo a vida. Seja portadores da vida. É o mandamento que Jesus está dando para você. Levem para as pessoas a paz. Levem para as pessoas a vida. Vida que brota do lado. E do lado, vida, que é sangue e água, são símbolos do quê? Do Espírito Santo. O batismo das comunidades. Tá? Continuemos. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por ver o Senhor. Olha o sinal daqueles que creem na ressurreição. Alegria. Então, os discípulos ficaram cheios de alegria. É interessante que o Evangelho de João vai mexendo com a gente, né? Será que a gente que participa da Eucaristia, a gente fica cheio de alegria? Quando a gente volta da missa, a nossa família percebe a alegria do ressuscitado em nós? Durante a semana, as pessoas percebem a alegria porque eu encontrei com o Senhor? Eu sou fruto dessa alegria. Ou eu saio da igreja emburrado, ou eu saio da igreja já brigando com as pessoas. Que tipo de cristão eu sou? Os discípulos, olha, essa frase é muito importante. Os discípulos ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo, para dizer que a paz é uma coisa plena, não é de boca para fora. A paz, a plenitude, a vida esteja com vocês. Aí o mandato importante. Como o Pai me enviou, eu vim a esse mundo porque o Pai me enviou, eu vim para realizar a obra do Pai. Agora, eu estou dizendo, também eu vos envio. Então, eu vim a esse mundo cumprir a vontade do Pai. Agora, vocês têm que ir e cumprir a minha vontade. Então, o Pai me enviou e eu fui fiel. E qual que foi a consequência? Morte e ressurreição. Vocês podem passar pela mesma situação, morte e ressurreição. Então, vocês agora serão os meus enviados. Tá? Ah, mas só isso é muito pouco, precisamos de força. Ele vai mandar força agora, que é o Espírito Santo. Tá? Ele sabe que é difícil. Então ele vai dizer, dizendo isso, o que ele faz? Soprou sobre eles. Sofio, grego, sofio, soprou. Soprar a vida. Por isso, não sei se vocês sabem disso, lá na Idade Média, quando a pessoa fazia tchim, as pessoas diziam saúde, porque acreditava que a alma estava saindo da pessoa. Então, a gente fala saúde, quer dizer que a sua alma não saia do seu corpo, porque a vida, o Espírito Santo é vento, pneumo, vento. Quer dizer, a soprar quer dizer transmitir a vida, transmitir o Espírito Santo. Então, Jesus sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Pessoal, essa tradução está errada, tá? Em todas as Bíblias nossas. O grego original não é receber o Espírito Santo, é receber Espírito Santo. Não tem o. Quer dizer, não é um dom. É receba a terceira pessoa da Trindade. É isso que está dizendo aqui, João. Receba a terceira, ela será a força de vocês. O tempo da igreja está começando. Então, vocês terão eu estarei com vocês, eu que estou com o Pai, sou fiel ao Pai,
estarei agora com vocês através do Espírito Santo. A Trindade nascendo em nós, o sinal da cruz. Então, eu que estou com o Pai, estarei com vocês no Espírito Santo. É a força que eu vos dou para que vocês continuem a minha missão. Pessoal, a nossa missão não é pequena, mas não é fácil. Mas ela é garantida por Jesus Cristo, que nos enviou o Espírito Santo, a força de Deus. O Espírito Santo é a força de Deus para que a gente possa produzir vida e amor. Tá? Então, receba o Espírito Santo. Aí fala, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes serão retidos. Aqui Jesus, infelizmente, a igreja ela interpreta muitas vezes errado, dizendo que está se criando aqui o sacramento da penitência. Não é isso, não. O João nem sabia que era o sacramento da penitência quando ele escreveu esse evangelho. Ele está dizendo o seguinte, todas as vezes que nós recebemos o Espírito Santo, nós precisamos fazer nós mesmos começamos a fazer uma consciência da nossa vida diante de Deus. Então, todas as vezes que eu estou com o Espírito Santo, eu não posso mais estar do lado do pecado. Porque Jesus diz no Evangelho de João que as trevas temem a luz, e a luz não chega perto das trevas. Então, se eu estou com o Espírito Santo, os meus pecados são perdoados. Por quê? Porque eu já não vou mais abraçar o pecado. Eu já não estarei diante do pecado. Tá? Mas, caso contrário, se eu não sigo o Espírito Santo, os pecados ficam retidos. A comunidade tem essa força de perdoar, sim, e ele vai fazer isso, mas quem perdoa é Deus os pecados. A comunidade, Deus apenas vai chancelar aquilo que a comunidade, através do Espírito Santo, vai fazer. Logicamente que, lembra que o João, quando anuncia Jesus, o que ele fala? O João, o mesmo João, quando ele anuncia Jesus, fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa missão também é tirar o pecado do mundo. Como é que a gente tira o pecado do mundo? Mostrando que as pessoas não podem andar nas trevas. Elas têm que se aproximar da luz. Então, a nossa missão também é cancelar os pecados das pessoas, fazer que elas venham para a luz. A nossa missão é trazer as pessoas para a luz, afastá-las do pecado. Cada um de nós, ao anunciar a vida, ao anunciar o amor, temos que atrair as pessoas para a luz. Se nós somos luz, aqueles que vão ver a nossa luz, que não é nossa, é de Deus, vão aproximar de nós. Mas agora, do que adianta eu falar de Deus, falar de Deus, falar de Deus, e minha vida não for testemunha desse Deus? As pessoas não vão deixar de pecar. Elas vão estar sempre próximas da treva. Então, a minha vida tem que ser o quê? Tem que ser o reflexo dessa luz. É isso que o João está dizendo aqui, tá? Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo. Pessoal, a palavra Dídimo é gêmeo. Vocês vão entender daqui a pouco por que gêmeo, tá? Não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos, então, disseram, vimos o Senhor. Esse vimos o Senhor é a primeira geração que viveu com Jesus. Quem que é o Tomé, esse diz? A gente sempre colocou Tomé como aquele incrédulo. Tomé não é incrédulo. Pelo contrário, vocês vão ver daqui a pouco. Deixa eu ler lá para a gente ver isso aqui. Aqui que o Tomé fala, mas ele diz, se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, se eu não puser meu dedo no lugar dos cravos e a minha mão ao seu lado, não crerei. O Tomé é o mesmo que diz, quando Jesus falou assim, ó, eu preciso ver o Lázaro, eu preciso ver o Lázaro, ele está morrendo. O Tomé falou para os outros, vamos, nós temos que morrer com ele. O Tomé tem muita fé. O que o Tomé está dizendo é o seguinte, eu preciso experimentar a ressurreição. Então, quando ele fala tocar em Jesus, ele já crê em Jesus, mas ele tem que fazer a experiência dessa ressurreição. Ele quer fazer essa experiência. Vocês vão ver tanto que ele tem fé, ao contrário do que as pessoas falam. 8 dias depois, quer dizer, domingo, dia da memória de Cristo, achava o seu discípulo de novo dentro da casa. Casa, vocês já aprenderam isso, casa é a igreja, né? Domus, eclésia. E Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, continuou com medo ainda, pôs-se no meio deles e diz, a paz esteja convosco. Como é importante essa ideia de paz, né? A paz esteja convosco. Depois eu tomei.
põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe no meu lado. E não seja incrédulo, mas crê. Essa palavra do João não é para o Tomé, é para as comunidades. O João está dizendo o seguinte: teve discípulos que acreditaram porque viram. Quem são esses discípulos? Pedro, Tomé, Maria, Maria Madalena. Todos esses creram porque viram. Olha a frase dele: não seja incrédulo, mas crê. Agora chegou a nossa vez de crer sem ver. Quem é o Tomé, então, pessoal? Tomé não é um discípulo, não é um nome, não é uma pessoa. Quem é o Tomé? São todos aqueles que não estão acreditando em Cristo, porque não viram Cristo. É um comportamento. Na comunidade do João, muitos não acreditavam em Cristo porque não tinham visto ele, não tinham visto a ressurreição dele. O João está dizendo, teve um tempo que era necessário sinais. Lembra que João escreveu através de sinais. Teve um tempo que os sinais eram necessários. Agora não é a época dos sinais mais. Agora é a época da fé. Semana passada eu falei das Nossas Senhoras que choram mel, choram azeite, choram isso. Não é a hora disso mais. Agora é a hora da fé. Eu não acredito em Nossa Senhora porque ela chora mel. Eu não acredito em Nossa Senhora porque ela chora azeite. Eu não acredito em Nossa Senhora porque ela apareceu em Fátima. Eu não acredito em Nossa Senhora porque ela apareceu em Lourdes. Eu não acredito em Nossa Senhora porque ela apareceu em Guadalupe. Eu acredito porque ela é a mãe de Jesus. E eu creio nisso. Eu não preciso mais de sinais. Eu não preciso da cura de uma pessoa para acreditar em Deus. Eu creio porque antes de mim, outras pessoas anunciaram, eu creio nessas pessoas. Não é tempo mais dos sinais. É isso que está dizendo João. O Dídimo quer dizer irmão gêmeo de Jesus. Tá? Lógico que não era irmão gêmeo fisicamente. Gêmeo quer dizer aquele que tem que imitar. Aquele que tem que imitar Jesus Cristo. E ele, no final, ele toca em Jesus. O João nem fala que ele toca. Olha a resposta dele. Respondeu: meu Senhor e meu Deus. É a maior É o maior testemunho de fé de todos os apóstolos da Bíblia. Meu Senhor e meu Deus. E aqui um dado interessante: o Tomé não tocou em Jesus. Mesmo Jesus falando assim: Tomé, toca aqui na minha mão. Tomé, toca aqui nas minhas feridas. O Tomé não tocou, porque não é tempo de sinais. Ele passa a acreditar. E aí, Jesus vai dizer para ele: porque viste e creste. De fato, os apóstolos viram e creram. O Pedro, ao entrar, não teve que ver os panos para acreditar na ressurreição? Então, eles precisaram de sinais. Nós não. Olha o que ele diz agora. O João Evangelista diz uma coisa maravilhosa. Felizes os que não viram e creram. Ele está dizendo para nós, ele está dizendo para nós que vocês agora não precisam mais desses sinais. Vocês são felizes. É a segunda vez que o João fala de bem-aventurança. A primeira foi quando Jesus lavou o pé dos discípulos e fala: bem-aventurados os que vai fazer isso, esse serviço. E agora ele fala: bem-aventurados são aqueles que acreditam em mim sem me ter visto. Está dizendo para nós, todos nós, não precisa mais de sinais. Por isso que eu compro para você, eu sempre aqui nesse curso de Bíblia, eu tenho falado assim: nós precisamos ter uma fé madura. A fé madura não precisa mais de sinais. Tá? Não precisa mais de sinais. O fulano, ele é santo porque tem 2 milagres comprovados. Não, eu não preciso de milagre comprovado para falar que fulano é santo. Eu conheço muita gente que é santa e não tem milagre, nem morte elas estão. Eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais dos santos. Eu não preciso hoje nem mais de Maria, embora a gente valorize Maria porque ela é a mãe de Jesus, ela é aquela que nos coloca em direção a Jesus. O que me basta é a ressurreição de Cristo. Graças a Maria, em primeiro lugar, graças aos apóstolos, graças aos que testemunharam a fé em Cristo. Então, quer dizer, eu não preciso mais de sinais. Então, muitas vezes eu escuto assim: a fulana vai tanto à igreja e o filho dela morreu. Vai, você está acreditando que Deus matou aquela criança? Lógico que não. Eu não preciso mais disso. Eu acredito em Cristo, independente do que as coisas aconteçam. Cristo nunca falou para mim assim: a sua vida vai ser fácil. Ao contrário, tome a tua cruz
e siga-me. A única coisa que Cristo me garantiu é que eu estarei com vocês até o final dos tempos. Nunca garantiu a nós uma vida fácil para ninguém, mas que estaria com a gente. Então eu não preciso mais de sinais. Eu não preciso mais de ficar jogando, colocando, negociando com Deus. Tá? Eu não preciso mais negociar com Deus. Então a gente precisa, esses sinais não são mais necessários. Qual é o último sinal? É a experiência da ressurreição. Então, a experiência que eu faço da ressurreição, que outros fizeram antes de mim, me passaram essa experiência, faz com que eu seja responsável e tenha uma missão. Qual é a missão? Está aqui, versículo 30. Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos sinais que não acham escritos nesse livro. Por que não acham? Porque muitos desses sinais faço eu agora. Eu sou agora responsável por continuar esse livro. O livro, olha como é que fala assim, ó. Este, porém, foi escrito para credes que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Foi por isso que João escreveu. Para que vocês, aqui judeus, creem que Jesus é o Filho de Deus. E para crendo tenha vida em seu nome. Agora sou eu que sou responsável para continuar essa história de Jesus. Então, muitos outros sinais são escritos por cada um de vocês, por nós, né, que estamos escrevendo esse livro. Então, isso é importante. A nossa fé é sempre na ressurreição de Cristo. Por que eu creio? Porque antes de mim, outros creram. E eu acredito nessas pessoas. Eu acredito em Maria, que creu. Eu acredito em Pedro, que morreu dando a vida porque creu. No Tomé. E em todos eles. Eles acreditaram antes de mim. Deram a vida por esse amor. Fizeram a experiência desse amor. Então, eu creio nessas pessoas. E Jesus fala, felizes são vocês que estão acreditando sem me ver, né? Sem esses sinais. E friso de novo, se a nossa fé for preso, apegada em sinais, em milagres, em isso, ou fulano morreu ou não morreu, que ele é cristão, sofre tanto, né? Então a nossa fé não é verdadeira. A nossa fé tem que ser na ressurreição, independente do que aconteça no mundo. Eu sei que Jesus veio para trazer a vida, para trazer a paz, para trazer o amor. E pede que cada um de nós, agora dê sequência, cada um de nós somos agora discípulos em Cristo através do Espírito Santo para continuar essa missão de Jesus. Por isso que Jesus fala assim, ó, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. De fato, ele tinha razão, porque ele viveu só 3 anos. Ele sabe que nós vamos viver mais. Nós vamos fazer coisas maiores que Jesus, maiores do que ele. Quem garante isso é ele, porque nós temos tempo de vida muito maior do que ele. Ele viveu só 3 anos, para dar o exemplo. Agora fala, agora é com vocês. A minha parte eu fiz, eu volto para a glória, estou com vocês através do Espírito Santo que vai conduzir essa igreja. Tá? Isso é muito importante. Vou abrir, na próxima hora a gente finaliza com o capítulo 21. E aí quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Muito bem, então. Já, quem quiser fazer, pode chamar no particular, que eu respondo também. Na próxima semana, então, a gente vai para o capítulo 21. Vou lembrar vocês, o capítulo 21 não foi escrito pelo João. Ele foi escrito por um editor final. Um editor final que pegou tudo isso aí e fez uma conclusão, vamos dizer assim. Depois de pegar o evangelho de João, evangelista, olhando esse evangelho, ele fez uma espécie de conclusão final. E nessa conclusão final, ele vai restabelecer a autoridade de Pedro. Porque Pedro, se você ler o evangelho de João, ele sempre fica mal na fita com o João. Sempre. A comunidade de Pedro, de João, não via com bons olhos o Pedro. É questão de autoridade, de rivalidades entre comunidades. Então, o capítulo 21 vai restabelecer, porque quando João escreve esse evangelho, o editor já tinha percebido que o Pedro tinha dado a vida pela igreja. O Pedro foi martirizado. Então, o editor falou assim, nós temos uma dívida com Pedro. Nós temos uma dívida com Pedro, porque quem leu esse evangelho vai ver só o Pedro negativo, só o Pedro negativo. O Pedro que nega Cristo, o Pedro fraco. Então, mas esse homem deu a vida pela igreja. Porque quando o evangelho é escrito, esse evangelho de João, Pedro já tinha sido assassinado há 30 anos. 30 anos. E esse editor sabe disso. E vai falar assim, nós precisamos reabilitar esse Pedro. Porque quem for ler o evangelho vai ver só coisa negativa no Pedro. Não. Esse homem deu a vida pela igreja.
Esse homem, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então a gente precisa mostrar que ele é o grande discípulo de Cristo. E como é que a gente é discípulo de Cristo? Amando. Então Cristo ele não negou Cristo 3 vezes. Então Cristo vai perguntar para ele 3 vezes: você me ama? Você é meu discípulo? Amar quer dizer ser discípulo. Você me ama? Ele falou: sim, eu amo, Senhor, eu sou seu discípulo. De novo: você me ama? Você é meu discípulo? Sim, eu sou. Terceira vez: você me ama? Você me discípulo? Aí fala: então apacenta minhas ovelhas, você é o grande responsável por isso. Então aí o Pedro é reabilitado na comunidade, como grande exemplo de discípulo de Cristo. O amor que dá vida. Não é um amor de boca para fora. Pedro amou tanto Cristo que deu a vida por Cristo na cruz, da mesma forma que o mestre. Então o editor final vai fazer esse 21º capítulo para mostrar que Pedro foi esse grande discípulo de Cristo, que amou tanto Cristo que deu a vida por ele. Porque lá atrás, quando falou assim, ó, eu vou dar a vida por ti, Cristo, o Pedro negou naquele momento. Mas futuramente, o Pedro deu a vida por Cristo. Não negou Cristo, então ele foi discípulo. Gravem isso que é muito importante. No Evangelho de João, ser discípulo é amar a tal ponto que, se for necessário, eu dou a vida por Cristo. Isso é amor, tá? Isso é ser discípulo de Cristo, amar. Nisso conhecerão seus meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Por isso que eu não gosto de programas católicos, vou falar da minha igreja, tá? De programas católicos que ficam metendo a lenha em evangélico, ou em luteranos, ou isso. Jesus, ele quer discípulos que amem o outro. Se eu fico falando mal dos meus irmãos, quer dizer, eu não amo meus irmãos. Então eu não sou discípulo de Cristo. Então eu não preciso ser católico e falar mal dos outros. Eu posso viver minha fé e rezar para que os outros vivam sua fé nas suas igrejas, né? Que os evangélicos continuem sendo fiéis a Cristo, que os luteranos não são nossos inimigos, são nossos irmãos e precisamos rezar por eles. Não só por eles, mas por todos, tá bom? Então, quando você achar que o outro não é suficientemente cristão, reze por ele. Isso é ser discípulo de Cristo, amar. E não ficar criando competição, quem é melhor. Então, a pessoa fala assim, qual é a verdadeira igreja de Cristo? Só uma, a que vive o amor. A que vive o amor. Essa é a igreja de Cristo. Não tem nome, não é católica, não é evangélica, não é protestante. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é aquela que os seus discípulos amam ao ponto de dar a vida. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. Amar ao ponto de dar a vida. Pode ser no nosso meio católico, pode ser no meio dos protestantes, pode ser no meio dos evangélicos. E rezemos para que no meio dos evangélicos, dos protestantes, dos católicos, sempre apareçam mais discípulos de Cristo. Porque lembra que o Tiago e o João falam assim, Senhor, tem gente que não é do nosso grupo e que está pregando no teu nome. Quer que a gente jogue fogo na cabeça deles? O que eles falam? Aqueles que falam bem de mim não vão falar mal de mim. Aqueles que pregam meu nome estão com a gente também, mesmo que não seja do nosso grupo. Então, olha a lição que Jesus dá. Então, os evangélicos não são do nosso grupo, mas se estão falando de Cristo, é porque amam esse Cristo. Tá? Ah, mas fazem coisa errada. Nós também fazemos. Então, o quê? O que a gente faz? Reze por eles, peçam que reze por nós. É assim que o cristianismo funciona. Não é rivalidades. É no amor que somos discípulos de Cristo. Tá? É no amor. Se a gente não ama, a gente não consegue ser discípulo de Cristo. Tá bom? Fiquem com Deus, então até a próxima semana. Tchauzinho. Tchau. Boa noite. Boa noite.